Boa noite a todos, turma da leitura compartilhada, sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade hoje ao capítulo 10 do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Tema: o poder da empatia. Vim de ver um homem que me disse tudo o que já fiz. João 4:29. John foi forçado a fazer terapia devido às suas dificuldades em se relacionar com as pessoas. Estava prestes a perder o emprego e a sua mulher ameaçava pedir o divórcio. Ele não gostava de psicólogos, achava que a terapia era um desperdício de dinheiro. Mas como queria mostrar à mulher que estava tentando fazer alguma coisa para manter o casamento, veio me procurar. Descobri logo que John era o tipo de pessoa de quem acho difícil gostar. Ele achava que tinha o direito de ser rude com os outros. Frequentemente agia de modo ameaçador e acreditava em vencer através da intimidação. Várias vezes em nossas sessões ele me provocava como se estivesse procurando um motivo para discutir. Era brigão e orgulhava-se disso. Apesar da dificuldade em relacionar-se com John, vim compreendê-lo com o tempo. Ele havia sofrido várias humilhações dolorosas na vida e sentia muita raiva por causa disso. Embora não se abrisse completamente comigo a respeito de seus traumas, cheguei a entendê-lo o suficiente para ajudá-lo a perceber a ligação entre sua raiva e os acontecimentos passados que ainda despertavam nele um desejo de vingança. Ele fora ferido e alguém tinha que pagar por isso. Eu gostaria de poder dizer que me tornei uma figura semelhante a Cristo para John na nossa terapia, e que foi isso que o curou da raiva. Mas em muitos aspectos fiquei bem aquém do que Jesus teria feito. No entanto, fiz uma coisa que o beneficiou. Eu acolhi e compreendi o suficiente para ajudá-lo a conhecer-se um pouco melhor, ajudando-o a mudar. John terminou a terapia entendendo por que fica com tanta raiva e sendo mais capaz de lidar com isso e expressar seus sentimentos. Eu não diria que John está curado, mas afirmaria que ele melhorou muito. Apesar de ter sido difícil para mim o fato de eu ter acolhido e compreendido com empatia a dor de John, foi muito positivo na vida dele. Apesar de ter sido difícil para mim, o fato de eu ter acolhido e compreendido com empatia a dor de John foi muito positivo na vida dele. Ele não conseguiu escapar do impacto da empatia. A mulher à beira do poço foi tão profundamente tocada pela forma empática com que Jesus a compreendeu, que teve a sensação de que ele sabia, aspas, tudo o que ela tinha feito. Era assim que Jesus demonstrava o seu poder pessoal. Ele mostrava seu poder milagroso e espiritual em outras ocasiões, mas gostava especialmente de comunicar o poder pessoal por meio da sua empatia pelos outros, fazendo com que suas vidas se modificassem para sempre. Empatia é sinônimo de compreensão, e ninguém na história demonstrou ser mais capaz de evidenciá-la do que Jesus. Princípio espiritual: a maior expressão de empatia é sermos compreensivos com alguém de quem não gostamos. Tema: o poder da solidariedade. Aspas. Deus amava tanto o mundo. João 3,16. Supervisiono vários alunos de terapia no centro de aconselhamento onde trabalho. Gosto muito de trabalhar com terapeutas iniciantes porque eles trazem um grande entusiasmo para o exercício da terapia. É claro que eles não têm muita experiência quando começam a praticar, mas depois descobri que compensam a falta de prática com a compaixão que sentem pelos pacientes. Connie foi escolhida para ser a primeira paciente de Mary, uma das alunas que estão sob a minha supervisão. Connie, que tivera uma criação terrível, nunca fizeram terapia antes e jamais falaram com outro ser humano a respeito do abuso que sofrera quando criança. À medida que a terapia foi progredindo, Connie começou a sentir-se seguro o suficiente para compartilhar com Mary
as experiências que guardava em segredo a vida inteira. Foi doloroso até mesmo para Mary ouvir o relato do abuso e da degradação humilhantes que Connie sofrera, mas ambas sabiam que o fato de Connie recontar a sua história era uma parte essencial da sua cura. Numa sessão, apesar de temer não estar tendo uma postura profissional, Mary não conseguiu se conter e começou a chorar. No final da sessão, as duas conversaram a respeito de como tinha sido doloroso para Connie sobreviver sozinha a tudo que sofrera na infância. Mary sentia por Connie uma genuína compaixão, e ambas sabiam disso. Durante o período da minha supervisão, Mary e eu descobrimos que suas lágrimas espontâneas na presença de Connie tiveram um grande poder terapêutico. Até então, Connie sentia medo de compartilhar a sua história com alguém por ter muita vergonha. Ela temia que quem escutasse o relato do abuso que sofrera ficasse tão zangado com ela quanto a sua mãe ficara quando Connie acusou o pai. As lágrimas de Mary lhe transmitiram uma mensagem bem diferente. Ela compreendeu que não era responsável pelo abuso e que poderia ser amada mesmo nos momentos em que se sentia menos digna de receber amor. Connie tinha medo de que os seus sentimentos negativos contra o pai a tornassem uma pessoa má, mas a solidariedade de Mary fez com que ela se sentisse que tinha valor suficiente para que as pessoas se preocupassem com ela. Tanto Mary quanto Connie descobriram uma coisa que Jesus ensinou séculos atrás. A compaixão nos confere um poder pessoal. No caso de Mary, esse sentimento que lhe deu o poder de facilitar a cura de Connie, que ninguém tinha feito antes. Solidariedade é diferente de empatia. Solidariedade é o sentimento de compaixão por outra pessoa, que pode assumir a forma de calor humano, misericórdia ou mesmo piedade. Podemos ser solidários com as pessoas, mesmo quando não as entendemos. A solidariedade era um dos aspectos do poder pessoal de Jesus. Jesus não veio ficar entre nós porque Deus amava tanto o mundo. Ele nunca se aproximou das pessoas, transmitindo-lhes a ideia de que elas precisavam mudar para serem dignas de amor. Ninguém precisava fazer nada para conquistar o seu amor, pois ele amava as pessoas por serem quem eram, com todas as imperfeições que pudessem ter. Jesus era poderoso porque era solidário com as pessoas. Princípio espiritual: a compaixão é um precioso instrumento de transformação. Assim é. Gratidão. Boa noite.